Ah, Agora sim. Pronto. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de lives formativas sobre os dogmas marianos. Hoje falaremos sobre o dogma da virgindade perpétua, onde nós temos como convidado esse grande padre que foi responsável por diversas salvações no meu tempo de propedêutica, né? Me salvou muito, diversos momentos de dificuldade, de crise na vocação. Foi meu diretor espiritual no meu período propedêutico no seminário. Então, seria um absurdo não convidá-lo a participar conosco desta live, né? Essa live é muito importante, como eu dizia para ele, mais importante para mim e para a paróquia também, né? Então, boa noite, padre. boa Seja noite, bem-vindo. Patrick. Muito obrigado. Deus o abençoe. Fortaleça cada vez mais a caminhada da nossa paróquia Nossa Senhora Conceição, no Guandu do Isso, Sena. isso. Vamos rezar, clamar o Espírito Santo e a gente começa a nossa formação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, agora é com o Senhor, essa parte tão importante. Muito bem, Patrick. Agradeço o convite. Agradeço também ao Padre Maio com a oportunidade. Saúdo Sim, a todos da comunidade Nossa Senhora da Conceição e agradeço essa oportunidade de, nesse tempo mariano, né, mês de Maria, mês de sim, maio, podermos falar um pouquinho sobre essa que faz parte tanto da nossa vida, da nossa vocação, da nossa caminhada, que é Maria, né? E é muito importante essas iniciativas de formação que não só nutrem o nosso povo de conhecimento sobre a sua fé, mas também ajudam a viver esse momento difícil, né, da pandemia. Ao invés de ficar vendo só as lives dos famosos, é bom um pouquinho nós verdade. também nos inteirarmos das coisas da fé, das coisas da nossa igreja, e como diz São Pedro na sua carta, dar razões da nossa fé a quem nos pedimos. Por isso, é muito importante esses momentos de formação. Isso. Muito bem, o tema de hoje está dentro dos dogmas marianos e é o dogma da virgindade perpétua de Maria. A Igreja promulgou que Maria, mãe de Jesus Cristo, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor da humanidade, permaneceu virgem antes, durante e após o parto, por graça divina. Isso para nós, hoje em dia, é algo inconcebível, né? Da nossa mentalidade atual. Alguém dizer que uma criatura humana permaneceu virgem antes, até se concebe. Agora, durante e depois do parto, é algo que biologicamente, fisicamente impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, brevemente, muito simplesmente, de modo muito simples, nós vamos falar um pouco sobre essa verdade de fé que está contida no Depositum Fidei da Igreja, ou seja, no depósito da fé da Igreja. Primeiro, alguns aspectos. Dogma, né? Vocês já estão caminhando aí na formação, é uma verdade que a igreja promulga, uma verdade incontestável. Porém, a igreja promulga um dogma não da sua cabeça. Hoje o Papa acordou de manhã e pensando na Virgem Maria, e falou, vou promulgar o dogma da virgindade perpétua de Maria. Não, não é assim. Uma verdade incontestável deve ser promulgada, primeiro, respeitando alguns aspectos que a igreja sempre respeita. De modo particular, três deles.
a sua tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Sempre a Igreja vai ter muito nas suas decisões, né? Sempre contemplar essas três realidades: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, que é o ensinamento dos bispos. Então, para promulgar o dogma da perpétua virgindade de Maria, é claro que a Igreja também se utilizou desses aspectos. Esse dogma, ele está dentro dos 4 dogmas marianos. Vocês já devem ter visto 2 dogmas antigos, assim conhecidos, e 2 dogmas modernos. Antigos porque são da Era Antiga, e 2 dogmas modernos. A virgindade perpétua de Maria está dentro dos dogmas antigos. Foi promulgado no século VII, juntamente com o dogma da maternidade divina de Maria, Maria, Mãe de Deus. Os outros 2 dogmas, a Imaculada Conceição e a Gloriosa Assunção da Virgem, fazem parte dos dogmas modernos, porque foram promulgados aí nos séculos 19 e 20, né? No século 19 e no século 20. E sempre é necessário se promulgar um dogma, se afirmar uma verdade da Igreja, quando há ataques, né? Por quê? Já entramos no primeiro aspecto do dogma, que é a tradição da Igreja, né? Nesse sentido, a Igreja sempre acreditou na virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto. E como nós podemos atestar isso? Pelos textos antigos, os textos dos padres da Igreja, até dos padres apostólicos. Santo Irineu, um deles, fala logo no século I para o século II, fala exatamente da Virgem Maria, da maternidade, da virgindade de Maria. Maria é virgem antes e depois do parto. Ele vai dizer que é impossível não conceber de outro modo. Dessa feita, que nós podemos crer que desde os primeiros passos da fecunda devoção à Virgem Maria, já se cunhava que ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Então, a Igreja sempre acreditou nisso, até começarem a questionar, até haver os primeiros questionamentos, que vêm numa série de heresias dos primeiros séculos da Igreja, que querem colocar tudo à prova e colocam também, claro, as realidades dos dogmas marianos também. Também não só se coloca à prova tudo que a Igreja ensinava a respeito de Jesus Cristo, como se coloca à prova também o que se ensinava a respeito da Virgem Maria e também dos santos, de toda a doutrina da Igreja. Desse modo, a Igreja precisou dar uma resposta para esses ataques das heresias. E as heresias eram diversas. Heresias que falavam que Jesus não era Deus, outra heresia falava que Jesus era Deus e não era homem, né? E essa é o que mais atacou a perpétua virgindade de Maria, que Jesus na cruz aparentemente sofria, né? Os monofisitas falavam disso, né? Só acreditavam na divindade de Jesus, não acreditavam na sua humanidade, né? Então, se Jesus aparentemente sofria na cruz, o parto de Maria foi só um parto aparente, mas não foi um parto como se deve ser. Tinha uma certa razão por um lado, mas por outro tinha os exageros. Realmente não foi um parto como um parto que nós acreditamos, mas ali Maria, verdadeiramente uma mulher, dava à luz a Jesus Cristo, verdadeiramente homem, Deus e verdadeiramente homem. Então, esses ataques começaram a fazer com que a Igreja pudesse pensar em promulgar o dogma da virgindade perpétua de Maria. Desse modo que, para fazê-lo, a Igreja teve, claro, que era uma realidade que ela sempre acreditou, mas era preciso fundamentar, né? A partir do momento que se cria o dogma, que se promulga o dogma, que vem de uma tradição de fé de 6 séculos já, por 6 séculos a Igreja já acreditava na virgindade perpétua de Maria,
e no final do século VII foi necessário que se pudesse promulgar esse dogma, através de 2 concílios. Primeiro um regional de Latrão, e depois o concílio de Constantinopla III, o terceiro de Constantinopla, no século VII. De Latrão, o regional, também foi no século VII, no início do século VII, o de Constantinopla um pouquinho no final, todos falando da mesma realidade. Então, como isso foi feito? Primeiro se buscou a tradição da igreja, os padres antigos, os escritos antigos, que já atestavam, nós vamos ver mais ali na frente, já atestavam exatamente a virgindade perpétua de Maria. O segundo aspecto é escriturístico, que esse é um pouco mais trabalhoso de nós compreendermos. Que na tradição da igreja sempre se acreditou que Maria era virgem, antes, durante e depois do parto, não há dúvidas. Agora, quando foi para provar isso escrituristicamente, foi preciso um pouquinho mais de cuidado. Qual é a base escriturística, ou seja, da Bíblia? Padre, tem na Bíblia que Maria era virgem antes, durante e depois do parto? Tem, meu filho, tem, minha filha. É só você procurar direitinho lá que você vai encontrar que a igreja pensa em tudo e busca, em todos os aspectos, fundamentar as suas decisões. Primeiro, no texto da Anunciação a Nossa Senhora, que está mais condensado no Evangelho de São Mateus e mais explicado no Evangelho de São Lucas. Né? O Evangelho de São Lucas é mais rico. Ali se fala da Virgem que concebe e dá à luz um filho. Retomando em Mateus o texto de Isaías, quando a profecia diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Uma virgem. Deus escolhe uma virgem para dar à luz ao seu filho. A concepção de Maria, vemos nas palavras do anjo: eis que o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Tudo nos leva a perceber que a concepção de Maria é virginal, né? Como até atestam os padres primeiros da igreja, não foi necessário sêmen humano para a concepção de Jesus, né? Foi obra do Espírito Santo, obra do terceiro membro da Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá e conceberás e darás à luz um filho. Então, a concepção é virginal, porque o Espírito Santo se apodera de Maria e gera, não cria, porque Jesus não é uma criatura, Jesus é gerado no ventre ditoso de Maria. Depois do parto, como nós podemos dizer que Maria foi virgem depois do parto? Muito simples. Quer dizer, se está em Mateus, capítulo 1, versículo 25, e lá diz: José não conheceu Maria, mesmo depois que ela deu à luz. Mateus, capítulo 1, versículo 25, lá diz: José não conheceu Maria, mesmo depois que ela deu à luz. Ou seja, o texto de Mateus diz que José não tocou em Maria. Conhecer, todos nós devemos saber que conhecer na linguagem bíblica quer dizer relação sexual. Ou seja, José não conheceu Maria, não teve relações com Maria, mesmo depois que ela deu à luz. Ou seja, José acabou por cuidar de Maria, né? Ele foi um guardião da Sagrada Família. Ele foi o patriarca no melhor sentido da palavra, porque ele foi o guardião que protegeu, que salvou a Sagrada Família no momento da partida, no momento de Herodes, tiveram que partir para o Egito, enfim.
José foi esse homem que protegeu e guardou a pureza da Virgem Maria. Depois de tudo que eles viveram, de tudo que sofreram, ele não teria coragem de tocar a Virgem, porque percebeu que ali havia algo divino, que tudo ali, tudo naquela situação, não era meramente humano, mas o divino havia se revelado naquela concepção, naquele nascimento, naquela mulher e naquele jovem menino, naquela criança. Então, nós vemos que o texto da Anunciação de Isaías nos falam da concepção virginal. E se a concepção é algo miraculoso, também é miraculoso o nascimento, né? Se para que Jesus adentrasse o seio virginal de Maria não houve nenhuma degeneração do corpo da Virgem, na hora do parto, a mesma lógica, né? Quando, no momento de dar à luz, logicamente, foi um parto em que nós não tivemos nenhum rompimento biológico da questão da virgindade de Maria. Porque tudo foi realizado à luz e à sombra do Espírito Santo. Outro texto da Escritura que nos atesta essa realidade, são vários textos, aliás, muito conhecidos de nós, que são os textos que tratam exatamente de uma questão que muita gente fala, principalmente os nossos irmãos evangélicos. E os irmãos de Jesus? A Bíblia fala, diversos momentos a Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Porém, percebam, a Bíblia é muito precisa. Sempre se fala dos irmãos de Jesus, mas nunca disseram, a Bíblia nunca citou que esses irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Como ele, esse não é o filho de Maria, esposa do carpinteiro? Quando se referiam a Jesus, se referiam dessa forma. Ele não é o filho de Maria? A esposa do carpinteiro? Não é assim? Em nenhum momento esses irmãos de Jesus são associados à figura de Maria. Então, se a Bíblia fala, e realmente fala, dos irmãos de Jesus, mas em nenhum momento diz filhos da Virgem, filhos de Maria. Então, neste caso, nós podemos afirmar que eles eram irmãos por um outro motivo, e não irmãos de sangue, de nascimento. Depois a gente vai colocar outros aspectos. Eles não são frutos do ventre de Maria. Não são. São parentes próximos de Jesus. Porque, na linguagem semítica, que é a linguagem bíblica, todo parente próximo é considerado irmão. Não é? O primo é considerado irmão. O tio é considerado irmão. Quer uma prova? Vai lá no livro do Gênesis. E na conversa de Ló com o seu tio Abraão, o que Abraão vai dizer de Ló? Meu irmão. Ué, não é tio? Não sempre foram tios? Não, é meu irmão. Meu irmão Ló. Abraão fala textualmente. Vai lá no livro do Gênesis. Acho que eu só não anotei aqui a passagem, fico devendo. Mas lá está escrituristicamente provado para todos os protestantes verem que irmão na Bíblia é parente próximo. Né? Então nós não podemos afirmar que aqueles irmãos de Jesus são filhos de Maria. São irmãos de Jesus por um outro laço, que não o laço da filiação, por um laço familiar. Certamente eram da mesma família. Outra prova de que aqueles não são os filhos de Maria. O Evangelho de São João, o final do Evangelho de São João, quando Jesus diz as célebres palavras:
a João na cruz: eis filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Isso é lógico. Se Maria tivesse outros filhos, por que raios Jesus entregaria sua mãe a João? Que eram primos, certamente, eram parentes. Mas por que não entregaram um daqueles que lá fala? Aquela infinidade de nomes, né? Por que não falar, não entregar a eles, que são irmãos? Um semita jamais entregaria sua mãe para alguém que fosse um parente não de sangue totalmente, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Não entregaria, porque para eles a obrigação de assistir os pais na velhice são dos filhos. E essa obrigação não pode ser conspurcada, nem dada a outros. É do filho. Não pode ser delegada para outra pessoa. É dos filhos. Se Jesus, na cruz, delegou a João o cuidado da sua mãe, é porque não tinha mais ninguém na família. No núcleo familiar de Jesus. Jesus, sua mãe e seu pai só. Isso é uma prova que só não enxerga quem não quer. E Marcos termina essas provas escriturísticas dizendo, Marcos capítulo 15, versículo 40. Vamos lá ler. Vocês verão que naquela genealogia e naquela explicação nós temos quem são verdadeiramente os pais daqueles que falam que são os irmãos de Jesus. Maria de Cleófas, porque é tudo o mesmo nome, né? Maria de Cleófas, a outra Maria, o pai Cleófas, são os filhos de Cleófas, que na verdade são parentes próximos de Maria e de José. Então era uma misturada danada que fazia daquele clã, né, que eles viviam em clãs, um clã único, né? E nesse clã todos se consideravam irmãos, né? Então é muito claro que aqueles que se falam que são os irmãos de Jesus são seus parentes próximos. Então, é aquela história, não, Maria teve mais filho. Me prova na Bíblia, onde está escrito, esse é filho de Maria, é irmão de Jesus, mas não é filho dela. Não é? Se é para ser literal, né, como os nossos irmãos separados gostam de ser, é filho, é irmão de Jesus? É verdade, meu irmão evangélico. Lá está escrito que são os irmãos de Jesus, mas não está escrito que é filho de Maria. Me prova. Me prova na Bíblia. Está vendo? Agora você pode responder, vocês podem responder aos evangélicos. Quando dizem, os irmãos de Jesus. Tá bom, é irmão de Jesus, mas me prova que é filho de Maria. Onde está escrito? Não está escrito, porque não são. Desse modo, temos aí também na Escritura a prova de que o fundamento de que Maria permaneceu virgem. Não é? E por último, nós falamos da questão do magistério, muito ligado à tradição, porque existem palavras do magistério, dos padres, dos bispos, dos doutores da igreja, que atestam a virgindade de Maria antes, durante e depois do parto, nos primeiros séculos e também nos séculos seguintes, porque não é que essa verdade de fé foi atacada apenas no tempo de Jesus, logo após a ascensão de Jesus, os primeiros séculos da vida da igreja, não foi só lá não. Muito tempo depois, com a reforma protestante de Lutero e sua turma, se cunhou também um ataque violentíssimo à virgindade de Maria, à maternidade divina de Maria, tanto que depois, e tudo que se referia a Nossa Senhora, tanto que depois os papas Pio IX e Pio XII tiveram que promulgar os outros dois dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção da Virgem aos céus. Então, esse ensinamento perene da igreja é no início e até os dias de hoje, né? De que vários padres da igreja continuaram e continuam atestando a virgindade de Maria. Começamos por São João Crisóstomo, que é
um padre do início do cristianismo, dos primeiros séculos, disse sobre a virgindade de Maria: aquele que me ensinou a crer no mistério, ou seja, Deus, me ensina a não questioná-lo. São João Crisóstomo coloca algo que é fundamental para compreendermos o mistério e o dogma da virgindade de Maria. Claro que nós podemos explicar e provar algumas coisas, mas não tudo, né? Nem tudo é explicado. Se tudo fosse explicado, não seria mistério, não seria dogma de fé, né? Se pudéssemos explicar tintim por tintim esse mistério, tem uma explicação para isso, e não podemos. Ou seja, a questão da virgindade durante o parto é essa parte mais mistérica, né? Durante o parto, fica um pouco para o mistério da nossa fé. Porque a gente comprova por analogia. Se o parto, se a concepção foi virginal, miraculosa, Jesus foi concebido pela sombra do Espírito Santo, por analogia, o parto também foi dessa mesma forma. E vamos explicar um pouquinho mais à frente essa questão do parto, da virgindade durante o parto. Então, São João Crisóstomo fala exatamente disso, da questão do mistério, que é muito importante para compreendermos o que é um dogma. Santo Irineu, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu no início, São Tomás de Aquino da Idade Média, São Basílio Magno também dos inícios do cristianismo, todos eles vão na mesma linha. Jesus, eles falam basicamente a mesma coisa. Jesus não poderia macular a virgindade da sua mãe ao nascer. Ele, que foi gerado sem pecado. Ele que foi gerado no seio virginal da filha de Sião, sem mácula, sem mancha. Ele que não tinha pecado, como ele ia macular o seio da sua mãe ao nascer? Não poderia. O mais belo dos testemunhos que eu vi a respeito disso, e uma analogia muito interessante, foi feita por São Cirilo de Alexandria, no século III para o século IV. Diz São Cirilo: da mesma forma que a luz do sol atravessa uma vidraça sem quebrá-la, né? Bota a luz do sol para um vidro virado para a luz do sol, atravessa, faz a sombra lá, mas não quebra. Da mesma forma, o Verbo pôde entrar e sair de sua mãe sem destruir suas paredes. Ou seja, da mesma forma que a luz penetra num vidro e não quebra, Jesus também pôde entrar de modo miraculoso e sair do seio de sua mãe do modo miraculoso, sem corromper a sua virtude e a sua virgindade. Isso é muito belo. Mas é claro que precisa de um viés de fé, né? Verdadeiramente um viés de fé para compreender esta realidade. Desse modo, nós podemos perceber que a Igreja, para promulgar este dogma da virgindade perpétua de Maria, se baseou em tudo que foi possível. Vimos a base na tradição, sempre se acreditou, a base escriturística nos textos que nos foram apresentados e a base magisterial, que é a palavra dos padres da Igreja, dos pastores da Igreja, atestando isso em diversos períodos, né? Aqui pegamos autores de diversos períodos que falam sempre a mesma coisa. Por isso, nós podemos afirmar com certeza de fé e coragem que Maria, para a nossa vida de fé, Maria é virgem antes, durante e depois do parto. E qual a importância desse dogma? É a exaltação da pureza, num tempo de muitas dificuldades na questão
do relativismo, né? Hoje, olhando para a nossa realidade hoje, nesse tempo em que tudo é relativo, em que nós podemos questionar tudo, exaltar a pureza de Maria é atestar algo de certeza, uma certeza de fé. E nesse mundo altamente erotizado, hedonista, em que as pessoas buscam o prazer, se relacionam umas com as outras para ter prazer, para usar umas às outras cada vez mais, nesse mundo erotizado, onde a pornografia tem tomado conta da cabeça dos nossos jovens e também dos adultos não estão fora dessa realidade, nesse mundo tão erotizado e relativizado, a Igreja proclamar a virgindade perpétua de Maria é uma exaltação da pureza que todos nós devemos viver na nossa vida, não só aqueles que são candidatos ao sacerdócio ou sacerdote, mas todo o povo é convidado no seu estado de vida a buscar a pureza, a viver a castidade, a viver essa pureza que Maria nos inspira. E ter Maria como esse excelso modelo para toda a Igreja. Maria é modelo de pureza para toda a Igreja, não só de pureza, de todas as virtudes, porque ela foi preservada de muitas coisas em vista não dos seus próprios méritos, não dos seus próprios dons. E olha que ela tinha muitos dons, a obediência era o maior deles, não dos seus próprios méritos ou seus próprios dons, mas em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ela carregou no seu puríssimo seio. De modo que crer e proclamar esse dogma hoje é muito importante no combate que a Igreja deve ter e realizar contra essa cultura cada vez mais do prazer, do descarte, né? A mulher, ela me serve enquanto ela me dá prazer. Depois que ela não me dá mais prazer, eu vou e busco outra. E os homens a mesma coisa, tem mulheres que buscam homens só pelo prazer, e nessa cultura do prazer e do descarte, falar de Maria, de algo duradouro, né? Sua virgindade perpétua, de algo que dura, de algo que é verdadeiramente consistente, é muito importante e uma grande lição para nós. Não sei, Patrick, se eu falei muito rápido, se eu falei muito devagar, mas acho que esses são os aspectos mais importantes desse dogma da virgindade perpétua de Maria. Claro que se fosse numa aula, né, lá no propedêutico, eu ia falar muito mais coisas, né, até porque vocês não deixavam eu falar, porque era toda hora uma pergunta, né, sem perguntas provocativas, né, para eu falar mais ainda e sair do assunto. Então, lá com certeza a gente ia falar muito mais, mas acho que para uma formação paroquial, eu penso que esses são os aspectos mais importantes desse dogma. Não sei, é claro que é uma alta teologia poder compreender esse dogma, né? Os dogmas marianos, mas eu espero que tenha ficado claro. Mas se tiver alguma dúvida, a gente responde ou deixa para os universitários responder, quem está na formação. Não, o universitário que está aqui na formação ainda não fez Mariologia, não. Ah, é verdade. Então, você que tiver sua dúvida, pode deixar aí, que o Padre Márcio vai estar sempre disponível para responder. Mas alguns pontos bem importantes, né, que eu achei. Principalmente quando se fala dos irmãos de Jesus, né? É algo muito comum a gente ver os nossos irmãos protestantes falarem isso para a gente, né? Tentar provar para nós que Maria é uma mulher qualquer. Mas não, ela não é uma mulher qualquer. E foi muito importante o senhor tocar nesse ponto, porque às vezes isso acontece com a gente no nosso dia a dia, a gente é questionado sobre isso, a gente não sabe responder. A gente se cala. Agora então, é fácil, né? Agora fica mais fácil. Então, quem cala, consente, né? Então, assim, eles percebem que a gente não vai saber responder, e aí continua atacando, né? Então, se a gente conseguir responder sobre a nossa fé, eles automaticamente param o ataque. Então, é muito interessante o senhor tocar sobre isso, né? Outro ponto que eu achei bem interessante, até anotei, o exemplo da vidraça que o senhor falou, de São Cirilo. É muito interessante isso, porque a gente consegue explicar a virgindade de Maria tranquilamente.
Com Durante o exemplos, parto, né? isso, durante o parto. Com exemplos comuns que a gente encontra, né? Só olhar para nossa janela e ver. Então, isso é muito importante, porque às vezes também o... até as crianças mesmo da catequese perguntam isso e a gente fica travado, não responde. Então, é importante tocar sobre isso. Surgiu uma primeira pergunta aqui. Hanna, eu sabia que a primeira pergunta seria dela. Padre, ela está perguntando aqui, por que são 4 dogmas? Bom, como eu disse no início, são 4 dogmas, porque o dogma ele é promulgado oficialmente pela Igreja quando algo é questionado. Então, quando se promulgou esse dogma da virgindade perpétua de Maria, é porque havia muitos questionamentos a respeito. E quando algo que a Igreja sempre acreditou é questionado, então é necessário que se promulgue oficialmente para que não haja erro, não haja dúvidas sobre o que a Igreja crê, né? Então são apenas 4 dogmas, porque só houve questionamentos desses quatro aspectos daquilo que tudo da Igreja sempre acreditou a respeito da Virgem Maria. Então, nunca questionaram que ela é a mãe de Jesus, né? Então não Sim. precisa dizer, proclamamos e definimos que Maria é a mãe de Jesus, mas questionaram que ela era a mãe de Deus, né? E por isso a Igreja teve que proclamar o dogma da maternidade divina de Maria. Então, existem realidades que são questionadas e a Igreja tem que responder, né? Então são apenas 4, porque são esses 4 aspectos que foram mais atacados ao longo da história da Igreja a respeito da Mariologia, né? Do estudo bíblico de Maria. Padre, já que teve muitas pessoas que chegaram no início da formação, o senhor poderia dizer em qual concílio que foi realmente batido o martelo sobre a questão do dogma da virgindade Sim, perpétua? primeiro foi numa reunião, num concílio menor, um concílio chamado regional, concílio do Sim. Latrão, e tudo lá foi preparado e finalizado no terceiro concílio de Constantinopla, no século VII. Século VII, ano de 688, se eu não me engano. 688, século VII, no terceiro concílio de Constantinopla, foi batido o martelo e promulgado oficialmente o dogma da virgindade perpétua de Maria. Ótimo. Até agora não surgiu mais nenhuma dúvida. Eu acho que o senhor conseguiu explicar tudo bem direitinho mesmo. Faz uma live com Paulo. Qual Paulo? Estão Ela não pedindo aí. falou. Qual Carol, tem que Paulo? falar que Paulo é. O El falou que está com saudade do Senhor. Ah, Todo é? mundo tem saudade. Todo mundo tem saudade das suas aulas, padre. É porque não tinha aula, né? A gente ficava mais falando de outras coisas do que de aula. A gente falava Do sobre tudo. conteúdo. A gente falava Vocês sobre me tudo, menos enrolavam. isso. Jamais, padre. Que isso? A gente nunca fez isso. Nunca foi da gente fazer isso. A gente ficava lá Tá para as bom. aulas. Então, enquanto não aparece nenhuma pergunta, eu vou dar os avisos, né? Hoje, assim que terminar aqui a live, junto com o Padre Márcio, nós teremos missa às 19 horas lá no Facebook, tá? Sai daqui da formação correndo e vai para a missa. Na página do Facebook da paróquia, nós teremos missa. E agora nós vamos para o aviso mais gostoso, né? Fisicamente. A gente vai cuidar do espiritual, agora vamos para o físico. A nossa cantina da paróquia está aberta e hoje a gente ganhou mais um combo. Um dos combos é 4 salgados, mais 4 guaracups por R$ 20. Uma pizza de 30 centímetros, mais 2 guaracups, R$ 20. E um x-tudo mais um guaracamp por apenas R$ 8. Então você que está em casa, que depois da formação deu fome, eu bem entendo essa parte, depois de formação sempre dá fome. Então, no lugar de pedir por aplicativo, liga para a paróquia no número 96520 1347. 96520 1347. Pede o seu lanche, a gente aceita cartão e a gente vai entregar. Então, não esquece, vai precisar pedir comida, vai lá
liga para a cantina da paróquia e pede seu lanche, que entregamos na sua casa, tá? Então, já como ninguém deixou nenhuma pergunta, padre, a gente está entrando nos últimos 10 minutos da nossa riquíssima live, como eu falei para o senhor, que seria um momento muito importante. Eu acho, eu quero agradecer o senhor, né, em nome do padre Maico e do padre Fábio, por estar junto conosco neste momento, que eu sabia que o senhor iria tirar de letra, porque eu logo lembrei das nossas aulas do propedêutico. Eu falei, ele marcou as nossas vidas, né? Em 2017, com as aulas dele. Então, eu preciso chamá-lo. Então, as aulas sempre foram muito importantes. Falei, sem dúvida, tem que ser o Padre Márcio. E quando eu lancei o convite para o senhor não pensou duas vezes. Só disse, eu não sei muito mexer com tecnologia. Falei, mas a gente ajuda. Então, já estava de cabeça para baixo no início, né? No início, tá vendo? Então, muito obrigado, padre. Que Deus abençoe seu ministério, que a Virgem Maria sempre interceda pelo senhor. Eu sei que o senhor, como pároco, tá fazendo um bem muito grande para o seu povo, né? Te devo até uma visita. Então, é verdade. muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Que essa inteligência, eu quero ter no meu sacerdócio essa inteligência. Deus me dê essa graça, pelo amor de Deus. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo por marcar também, né, esse momento tão importante na vida dessas pessoas que estão participando conosco. Hanna, o que é propedêutico? No Crisma eu vou ensinar o que é propedêutico. Pode ficar tranquila. Tenho que contar. Pode ficar tranquila, eu vou dizer. Então, olha, a Raquel disse que o senhor explicou muito bem. Olha aí. Então, Muito pode bem. ter certeza que a nossa paróquia, aqui do Guandu, nós vamos rezar muito pelo Senhor e por todo o seu ministério. Muito obrigado. Agora, nos dê a bênção para encerrar, padre. Muito bem, eu que agradeço, então, a oportunidade de poder falar com o amado povo da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aí no Guandu de Sena. Deus abençoe a cada um, os seminaristas, pelo trabalho que estão fazendo de formação, fortaleça os sacerdotes que servem esse povo. E eu sou aqui da paróquia de Santo André, quando fica aqui para vocês no final da Avenida Brasil, né, que já é quase chegando ali no centro. Sim. Então, quando passar essa pandemia e estiverem passando pela Avenida Brasil, sempre nossa paróquia, eu digo que é um refúgio, um local de descanso, né, que ela é bem ali, bem localizada. Não é difícil de achar, ela fica do lado da Avenida Brasil, embaixo da linha vermelha. Então, é uma paróquia que é logo fácil de encontrar. Então, e ela seja também esse refúgio para quem estiver cansado, quiser uma sombra e um copo d'água, e também a presença do Senhor sempre teremos. Então, que o Senhor nos fortaleça para vivermos bem esse período difícil da pandemia, nos dê a graça da sua proteção e do seu auxílio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa celebração para vocês. Muito obrigado, padre. Fica com Deus. E vocês que nos acompanharam, fiquem com Deus. Partiu missa, hein? Vamos todos para a missa. Tchau, até semana que vem.